está aí com a Bíblia, João, capítulo 1, do versículo 6 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Como nós vimos, semana passada, aqui o discípulo, apóstolo João, discípulo amado, ele escreve esse evangelho, as boas novas de Jesus, segundo João, para mostrar para todos. Não era especificamente para os judeus, ou para os gregos, ou para os romanos, como fez Marcos, Lucas e Mateus, mas João escreve para todos, judeus e gentios. E querendo mostrar o quê? Como principal, como foco principal. Um mostrou Jesus como servo, Mateus mostra Jesus como rei, Lucas mostra Jesus como filho do homem, como homem perfeito, mas João vem mostrar Jesus como filho de Deus, como Deus. Jesus é Deus. Não estamos adorando e rendendo graça a uma fábula, a um conto, a uma invenção, mas estamos adorando ao Deus verdadeiro, ao único Deus, Criador do céu, da terra, do mar, de todos os seres viventes. Esse é Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E nós vamos meditar um pouco aqui sobre esses versículos que nós lemos. Nós vamos ver versículo por versículo, mas só para voltar um pouquinho ali, do versículo 1 ao 5, nós vimos semana passada, mostrando a eternidade de Jesus, que Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 1, o Verbo é Deus, é o Logos, é a palavra, é Jesus. Ele é Deus, Ele é o Criador de tudo e de todos. Nós vimos também que Ele é a luz dos homens. Jesus é a luz que ilumina esse mundo, que ilumina a minha e a sua vida. Nossa vida sem Jesus está em trevas. Estávamos em trevas outrora, Mas reconhecemos Jesus, seguimos os seus passos e viemos a adorá-lo, viemos para a luz. Devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, onde nós estávamos, anunciar suas virtudes, que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Esse é Jesus que nós adoramos, esse é Jesus que nós devemos proclamar com palavras, com atitudes e com vida nesse mundo. Proclame Jesus, adore Jesus, renda graças e louvores a Jesus. E hoje nós vamos dar, nós vimos também que as trevas não prevaleceram contra a luz, contra Jesus. E vamos dar agora continuidade nesse início do livro de João, que é maravilhoso. Você que puder ler o Evangelho de João, leia, medite de dia e de noite e seja ricamente abençoado pela palavra de Deus que está escrita aqui em João, mostrando Jesus como Deus, Jesus como Deus, o Filho de Deus. Vamos acompanhar aí? Abra sua Bíblia, você que fechou, você que está com ela aberta, continue. Versículo 6, diz assim, pode passar um. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Então Deus escolhe, Deus capacita e Deus envia homens e mulheres. Assim como fez com Abraão, assim como fez com Moisés, com Josué, com Samuel, com Davi, com os profetas. Jesus fez na Bíblia, Deus fez na Bíblia, chamou homens, e aqui nós vimos no versículo 6, um enviado por Deus, e o seu nome era João. Aqui é o João Batista. Depois de 400 anos que Deus estava em silêncio,
Na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem ali uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa página em branco ali representa 400 anos que Deus se calou. Deus ficou em silêncio, não falou por meio dos profetas, não veio, se manifestou aos homens, silêncio, chamado período interbíblico. E aí, depois de 400 anos, imagine, 400 anos sem Deus falar, ele vem aqui e envia um que é João Batista. João Batista, meio primo de Jesus, né? Então, quem era João Batista? Um homem separado desde o ventre de sua mãe Isabel, que era estéril. Então, Deus faz da esterilidade ao homem e mulheres de Deus. Chama um homem, seu pai Zacarias, para ser o último que anunciaria Jesus, o Salvador, antes do próprio Jesus se manifestar em carne, né? Porque hoje nós anunciamos Jesus, mas o último, antes de Jesus vir em carne, João Batista, depois de 400 anos. E quem era esse João Batista? Era um tanto quanto estranho, esse cara, né? Vestia roupas com pelos de camelo, imagina, cinto de couro, comia mel silvestre e gafanhotos, né? Bem doidão. Pregava no deserto uma palavra de confronto, uma palavra não de conforto, mas uma palavra de confronto, de arrependimento, de conversão, e batizava João Batista, né? Aqueles que criam na palavra de Deus, através de João Batista, confrontava os pecados daqueles fariseus, daqueles homens e mulheres que estavam vivendo uma falsa aparência, vivendo uma máscara, uma capa de religiosidade. Mas João Batista veio para mostrar a verdadeira luz, Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que sonda o nosso coração, o seu coração e a sua mente nessa noite. Jesus penetra na sua vida. Então, aos olhos humanos, João Batista era muito estranho, né? Mas aos olhos de Deus, ele estava cumprindo exatamente o chamado dele, no local certo, deserto. Então, muitos querem pregar, né, na capital, em lugares, né, em sinagogas antigamente, em igrejas grandes, mas devemos estar onde Deus te plantar. Esse é o melhor lugar para você estar. Não onde você quer, não onde você acha que é o melhor lugar, que tem mais gente, que tem mais recurso financeiro, não. Onde Deus te colocar. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Floresça onde você estiver plantado, independente de onde seja. Floresça e dê fruto. Frutifique em nome de Jesus. Então o homem, ele olha o exterior, mas Deus, ele sonda o seu coração agora, a sua mente. Ele olha o interior, o mais profundo do nosso íntimo. Deus sabe, Deus conhece. Eu não sei, eu não conheço, mas o Espírito Santo de Deus, Jesus, Ele sabe que está na sua mente, no seu coração, a sua motivação, os seus anseios, os seus desejos, as suas dificuldades, as suas necessidades. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, 5, se apegue, se aproprie dessa palavra, da palavra de Deus. Entregue, descanse, confia e o mais Ele fará. Então, pode passar? Deus ainda hoje envia homens e mulheres para a sua obra, para cumprir o chamado dele nessa terra, para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Tudo tem um propósito. Toda a criação humana tem um propósito, né? Um microfone, um copo, a roupa. Imagine você, coroa da criação de Deus. Você que é a imagem e semelhança de Deus. Qual é o seu propósito? Não nascemos e estamos nessa terra simplesmente para, dia após dia, dormirmos, acordarmos, trabalharmos, constituirmos família. Sim, amém, glória a Deus, devemos fazer. Crescer e multiplicar, cuidar da sua casa. Mas temos um propósito geral, que é anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus tem um propósito específico para a sua vida, para cada um de nós aqui. Qual é o seu propósito? Descubra, peça a Deus, pergunte a Ele, Ele vai te mostrar. O Criador da sua vida, o autor e consumador da nossa fé, Ele tem interesse que você saiba qual é o propósito da sua vida e você cumpra esse propósito. Muitas vezes nós estamos correndo numa direção muito rápido, mas o nosso alvo era ali, ó.
e nós estamos em direção contrária. Então não é a velocidade que você caminha, mas sim para onde você está indo. Mas sim qual a direção que você está indo. É a direção certa? Então Deus ainda hoje envia, chama homens e mulheres, você e eu, nós, para cumprirmos o chamado dele na nossa vida, nessa terra e nesse mundo. Então se coloque na mão de Deus, entregue a sua vida na mão de Deus, descanse em Deus e cumpra o chamado de Deus na sua vida. Não a sua vontade, não o seu querer, não os seus anseios e sonhos. Devemos e podemos ter, sim, projetos, planos, desejos, mas que a sua oração seja acima dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus anseios. Cumpra, Senhor, a sua vontade na minha vida. Porque, como diz em Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A sua vontade não é perfeita. Talvez é boa e agradável aos seus olhos, ao seu entendimento, à sua vontade, mas não é perfeita, né? Então, cumpra o chamado de Deus. Ele quer estar te chamando nessa noite, nessa vida, para cumprirmos o chamado dele, assim como fez com João Batista. Versículo 7 diz assim: este, João Batista, né, veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Olha que interessante, este, João Batista, veio como testemunha. Vamos parar nessa palavra aqui, testemunha. O que é testemunha? No original aqui é martiria, né? Uma palavra aqui em grego. Significa, evidência. Evidência apresentada. Então, João Batista veio como evidência apresentada, como prova, comprobatório, registro, relatório, informação. E o mais lindo, que é a martiria, o testemunha, dar testemunho sobre a verdade do que se viu, ouviu ou se conhece. Então, João Batista veio com esse propósito de ser testemunha, comprovar, dar informação, apresentar e dar testemunho sobre o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele conhece. Então, essa palavra também, ela dá origem à martiria, a mártir, né? Primeiro mártir, Estevão. O que é o mártir? Alguém que com sua morte dá testemunho da verdade. João Batista foi um mártir. Morreu dando testemunho da verdade, dando testemunho de Cristo, falando, né, a verdade para aqueles homens e mulheres no deserto. Então ele morreu assim como os discípulos, com exceção do João, autor do livro, né, do Evangelho de João. Então João, discípulo, é um que escreve João, 1º, 2º, 3º João, Apocalipse, e João Batista é outro, é o que batizava, comia mel e gafanhoto. Então, mártir, eles foram mártires. O objetivo principal da sua vida, qual era? Dar testemunho, ser testemunha, para testificar sobre a verdade que ele viu, ouviu e conhecia. Então, testemunha de Cristo, para que todos viessem a crer por meio dele. Eu te pergunto, né? Você e eu, nós temos sido testemunha de Cristo e temos dado testemunho para essa sociedade, para esse mundo, para essa nação, daquilo que a gente ouviu, vimos e conhecemos Jesus, temos experiência com Jesus, sabemos quem Ele é, meditamos de dia e de noite, temos experiência com Ele, conhecemos quem é, a sua essência, seus atributos, sabemos quem é Deus. Só podemos dar testemunho daquilo que nós ouvimos, da verdade, vemos e conhecemos. Então aprenda com João Batista, seja testemunha de Jesus Cristo nessa terra. Seja uma testemunha de Cristo, né? Mais um dos propósitos de vida. Claro que tem algumas coisas específicas aí no seu trabalho, na sua profissão, na sua família, cada um tem um chamado, mas um chamado geral, sermos testemunhas de Cristo nessa terra, proclamarmos, anunciarmos, vivermos Jesus. Viva Jesus, né? O viver é Cristo. Será que o viver nosso tem sido Cristo? E o morrer é lucro. O morrer só vai ser lucro para quem o viver é Cristo. Então viva Cristo,
Como diz a palavra de Deus, já não vivo mais eu. Eu amo esse versículo e procuro viver esse versículo. Já não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo na carne, que vivo na terra, vivo pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Viva essa verdade. Não viva mais você, mas Cristo viva em você. Então, por onde passarmos, pessoas, homens e mulheres, possam crer em Jesus por meio da sua vida, da nossa vida, que pessoas possam ver. Alguns falam, né, uma luz, uma áurea. Não, é o Espírito Santo de Deus. Quando alguém falar, é o Espírito Santo de Deus, é o meu Deus que habita dentro de mim, que faz morada no meu coração, que tem o fruto do Espírito que eu tenho que produzir. Então, essa luz é Jesus Cristo brilhando na minha vida. Você quer segui-lo? Você quer conhecê-lo? E pregue o Evangelho e aproveite o tempo. O tempo é escasso, né? O tempo está indo. Está indo. Sua vida, minha vida, nossa vida está indo. E o que estamos fazendo? Como estamos vivendo? Reflita nisso nessa noite. Eu e você temos sido verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Os que nos cercam vê Jesus brilhar em nossa vida. Reflita aí. Que possamos exalar Cristo por onde andarmos, com pensamentos, com palavras e com atitudes. Reflita Cristo. O que Jesus faria nesse lugar, nesse momento? Atenção total à palavra de Deus. O que Jesus faria lá fora? O que Jesus faria na sua família? Nessa situação que você está passando? Como Jesus agiria? Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui, que o nosso coração e a nossa mente venha estar voltado a Jesus Cristo. Não deixe nada, nem ninguém, nem as coisas lá de fora, nem conversa, nem os pensamentos, tirar a atenção nesse momento, em nome de Jesus. E Jesus é o quê? Paciente, é bondoso, é justo, é santo. Jesus é santo, temos que ter reverência ao nome de Jesus, reverência à palavra de Deus, reverência ao culto que está sendo prestado em nome de Jesus, e que nós venhamos transpirar esses atributos de Jesus, a bondade, a santidade, a justiça, o amor de Deus. Vivendo dessa maneira, exalando Jesus, não teremos tempo para viver falando mal do próximo. Não teremos tempo para viver falando mal do líder. Não teremos tempo para viver falando mal do pastor, porque nós vamos estar focados em Cristo, anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus e não do próximo. Então que nós venhamos viver Jesus Cristo nessa vida. Não teremos tempo para disseminar fofocas, contendas, disse-me-disse, o que não edifica, mas a nossa boca, a nossa vida, nossas palavras serão para edificar, serão para abençoar, não para maldizer. Muitas vezes maldizemos nossos filhos, maldizemos pessoas, né? Você não presta, não serve para nada. Não, abençoe seu filho, abençoe a sua esposa, abençoe seu esposo, abençoe o seu pai, a sua mãe, abençoe o seu patrão, abençoe o seu pastor. Seja uma bênção em nome de Jesus, eu te abençoe, que Jesus Cristo reine na sua vida, que você é um campeão, você é um vencedor, que possamos abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós teremos tempo, mais tempo, para orar, para ler a palavra de Deus, teremos mais tempo para ter relacionamento com o Pai. Muitas vezes reclamamos do tempo, né? Não tenho tempo. É mentira. Tempo é algo, o rico, o pobre, o novo, o velho, todos têm igual. São 24 horas para todos. Agora, como administramos o nosso tempo, isso faz a diferença de cada um. As atividades que incluímos na nossa agenda, as prioridades que colocamos em nossa vida, aí sim, faz que nós venhamos falar que temos tempo ou não. Mas o tempo é igual para todos. Então, aproveite o seu tempo. Aproveite. E o tempo, olha que lindo, se chama presente. É um presente de Deus para a sua vida. É um presente para você usufruir, administrar, ser um mordomo com sabedoria do seu tempo. Então não perca o tempo com futilidades, né? Às vezes passamos horas e horas em rede social,
maratonando filmes, séries, e não temos tempo de qualidade com a nossa família, com o nosso Deus. Não oramos, não lemos a Bíblia. Então que nós venhamos administrar com sabedoria, orando, lendo a palavra, meditando e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas de Jesus Cristo nessa terra, assim como João Batista foi. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aí, 8 e 9, continuando. João, discípulo, falando sobre João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Glória a Deus. João Batista não era a luz. Nós não somos a luz. O brilho não tem que estar em nós, não tem que estar em quem está aqui em cima, não tem que estar em você ou em mim. Não devemos brilhar, querer brilhar a nossa luz, porque não temos luz. A luz que vem de Deus, vem de Jesus. Não podemos querer ter os holofotes focados em nós, queremos ser o centro da atenção, o centro do mundo, o centro das conversas. Não, querendo brilhar mais que Jesus nessa terra, muitas vezes. Não queira a glória e o louvor para si, ser elogiado, né? Ser exaltado. Não, misericórdia. Mas sim, devemos dar a glória, a honra, o louvor a quem é digno e a quem pertence verdadeiramente a glória, a honra e o louvor, que é a Jesus. A Jesus, a Ele, né? Muitas vezes, ainda mais no mundo contemporâneo, no mundo que nós estamos vivendo, de curtidas, de likes, de essas coisas todas que tem aí, né? Então a gente posta e quer ser visto, quer ser curtido, quer ser comentado, e se foi menos do que a média que tem pessoas que começam a entrar em depressão, em ansiedade, querendo o quê? Mais curtidas. Nossa, essa foto aqui não fez tanto sucesso, esse vídeo aqui não fez tanto sucesso, o que será que está acontecendo? Não queira ser os holofotes focado em você, não queira ser a luz, não queira brilhar, mas quem tem que brilhar é Jesus. Na minha e na sua vida, na igreja, na família, na sociedade, no Brasil e no mundo, que homens e mulheres venham diminuir para que Cristo, Rei dos Reis, venha reinar em nome de Jesus. Então, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. João veio para dar testemunho da luz, e é isso que nós devemos fazer, dar testemunho dele. Muitas vezes falamos muito da gente, né? Mas esquecemos de falar de quem fez em nossa vida. Eu fiz, eu passei, né? Eu fiz e aconteceu, eu orei, eu curei. Misericórdia, quem cura é Deus. Quem perdoa pecados é Deus, né? A gente não é capaz, eu perdoo, meu irmão, no amor de Cristo. Mas quem perdoa pecados é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem liberta, quem expulsa demônios é Deus. Ele usa homens e mulheres, amém. Mas a glória e a honra é a Deus, e Jesus veio dar testemunho da luz. Nunca devemos nos apresentar aos outros como luz. Eu sou a luz, né? Eu costumo falar que Lucas é meu nome, e significa aquele que dá a luz, aquele que veio dar a luz, mas a luz de Cristo, né? Não a minha luz, misericórdia. Sempre devemos apontar-lhes, não falar que eu sou a luz, mas sempre devemos apontar para as pessoas o caminho para Jesus, que é a luz verdadeira, que ilumina o mundo. Eu e você temos que ter esse objetivo, darmos testemunho da luz verdadeira, que é Jesus Cristo, darmos testemunho do nosso Senhor, do nosso Salvador, do que Ele fez, de quem é esse Jesus, o que Ele fez na sua vida, quem era você outrora, o que você fazia, pensava, e esse Jesus, iluminou a sua mente, o seu coração, a sua vida. Está aqui hoje, né, um domingo de frio, mas está aqui louvando a Deus, ouvindo sobre Jesus, para nós proclamarmos sobre Jesus. Foi cantado aqui, nosso irmão Rodrigo falou, e eu costumo dizer também, igreja é um QG, é como se fosse, né, um quartel-general. A guerra não é dentro do quartel-general, né? A guerra é lá fora, a guerra no mundo. E o que se faz dentro do quartel-general? Nosso general é Cristo, como nós louvamos. Nós somos soldados. No quartel-general recebemos instruções, pegamos alimentos, né? A água ali, os alimentos para a guerra.
recebemos as táticas, né, de guerra, as táticas estão aqui, ó, estão sendo apresentadas. Apresente a luz, não seja a luz, ilumine através de Jesus, dê testemunho para a guerra lá fora. A guerra nossa não é contra carne nem sangue, não é contra seu vizinho, não é sua sogra, não é seu marido, não é seu pai, não é sua mãe. Isso daí não é a guerra nossa. A Bíblia diz que a nossa guerra é contra principados e potestades, governos, hostes malignas do mal, que tentam muitas vezes usar pessoas. Mas você não tenha raiva dessas pessoas. Repreenda o inimigo que muitas vezes quer usar pessoas, situações para nos abater, para nos entristecer. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior. Jesus é maior na sua vida do que qualquer situação, pessoa, causa na justiça. Jesus é maior. Então dê testemunho de Jesus. Ele é o centro. Ele tem que ser o centro. Ele é a luz. Estamos aqui hoje, né? Dia 26 de junho, falei semana passada, de 2022. 2022, depois de Cristo. Então a nossa vida, nosso calendário, tudo em nós tem que ser o antes de Jesus. Jesus entrou, mudou depois de Jesus. Então o dia de hoje, o presente da sua vida, Jesus é a referência. E no versículo 9 diz, a verdadeira luz é Jesus. Quando Jesus se manifesta em nosso meio, ou em nossa vida, a sua vida e o nosso meio, a humanidade, ela é iluminada. Aquilo que estava em trevas, ofuscado, sem entendermos, sem sabermos discernir, né? Uma mão de outra, uma pessoa de outra, uma situação de outra, Jesus vem, ó, ilumina, dá discernimento para a sua vida, de causas, de pessoas, de situações. Jesus tem que guiar e direcionar. Vou por esse caminho ou vou por esse? Compro isso ou não compro? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço? Jesus guia, Ele ilumina, Ele é a verdadeira luz. Nossa vida tem que revelar Jesus, e as obras da carne não podem nos dominar. Gálatas 5 fala, né, das obras da carne: glutonaria, bebedice, feitiçaria, inveja, porfias, ciúmes, rixas, obras da carne, aquilo, ó, que muitas vezes vem querer aflorar em nós. Mata a sua carne, esprema, esmague, não através de você, através do fruto do Espírito que tem que estar vivendo em nós, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a fidelidade. Exale o fruto do Espírito e mortifique a sua carne, mortifique aquilo que quer muitas vezes aflorar. Alguém te fez o mal, não pague o mal com o mal, né? A resposta branda acalma o furor. A Bíblia revela isso para nós, que devemos viver cada versículo que a Bíblia nos revela. Então a luz de Cristo tem que brilhar em nós. O único eu sou, olha que interessante, daqueles 7 eu sou que eu falei no início, que Jesus declara que Ele é, né? O pão, a porta, o bom pastor, enfim. O único eu sou que Ele compartilha com os seus discípulos, está em Mateus 5,14. Vocês, Jesus compartilha esse eu sou conosco. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, o único eu sou que Ele compartilha comigo e com você é sermos luz. Não luz própria, mas é como, né, o sol que tem a luz própria, reflete na lua e a lua ilumina. Nós somos como a lua, cheia de buracos, imperfeições, mas o sol, como se fosse Jesus, né, uma alusão, esse sim tem a luz própria e deve brilhar, e nós devemos refletir. Vocês são a luz do mundo. Você tem sido luz do mundo? Tem iluminado na sua casa? Tem iluminado no seu trabalho, na sociedade? Temos iluminado? Reflita, em nome de Jesus. Não podemos ser conhecidos como pessoas, cristãos, mal-humorados, mau caráter, carrancudos, né? Cara fechada. Provérbios diz que aquele que anda com mal-humorado, se torna mal-humorado, vai ser semelhante a ele. Tristes, abatidos, cabisbaixos, momentos difíceis todos nós passamos, mas não podemos viver, né? Cabeça baixa, andando na rua, misericórdia, sorria, né? Eu sou suspeito porque dizem que eu sou sorriso, né? Vivo rindo, canjica para fora, enfim. Mas é claro, tem Jesus
Nada mais me falta. O Senhor é o meu pastor, de nada mais terei falta. Nada, 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 nada. Porque eu tenho o Senhor como pastor. Não é dinheiro, não é família, não são bens, não é trabalho, não é meus desejos, bens materiais. De nada teremos falta, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Então não ande de forma mal-humorada, cabisbaixo, triste, abatido, mas sim com alegria, como a força do Senhor. A força, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Ande com paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. A paz de Cristo excede, em meio aos problemas, às tristezas, você tem que ter paz. Você tem Cristo, nós temos Cristo, então Ele é a nossa paz, não são circunstâncias terrenas. Então devemos viver e andar com amor verdadeiro, o amor que não procura os seus próprios interesses. Esse é o amor verdadeiro. Não é um amor que procura benefício ou troca de alguma coisa, mas é um amor que não busca os seus próprios interesses, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta, que não arde em ciúme. O amor de Deus tem que estar em nós, e nós devemos transpirar esse amor na sociedade. Precisamos transpirar Jesus. Jesus brilha e ilumina o mundo que está em trevas, o mundo está podre. Por isso que ele é o sal da terra e a luz do mundo. O sal antigamente era como se fosse a geladeira, impedia a podridão das carnes, dos alimentos, não tinha geladeira. Então nós somos o sal, devemos impedir a podridão desse mundo. Filosofias, conceitos, princípios totalmente distorcidos. Nós devemos ser o sal, impedir e temperar também. Senão, para que serve? A não ser para ser jogado no chão e pisado pelos homens. A minha e a sua vida, se não for sal nessa terra, para que vai servir? Se não for para ser jogado e pisado pelos homens. E devemos ser luz do mundo, como Jesus declara. Versículo 10, pode passar. Diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que interessante. 3 declarações, nesse versículo, vamos ver 3 declarações, e 3 vezes aparecendo a palavra mundo, mas de forma diferente, no mesmo versículo. O verbo, o Logos, o Jesus, estava presente no mundo físico, no mundo geográfico, andando e vivendo no meio deles. Jesus estava presente no mundo, andando e vivendo no meio deles. Ele criou o mundo, ele criou o cosmos, ele criou todo o universo. Então Jesus, que estava presente, ele também criou o mundo, o cosmos. Tudo que foi criado foi por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Ou seja, as pessoas, o mundo aqui, terceiro ali, as pessoas não o conheceram. Então ele estava no mundo, ele criou o mundo, e as pessoas nem aí para Jesus. E hoje, muitos vivem dessa maneira. Infelizmente, muitos estão vivendo dessa maneira. Jesus está presente em nosso meio, não como ele estava lá fisicamente, corporeamente, mas Jesus está em nosso meio. Jesus é real. Ele fala, ele ouve, ele se manifesta em nosso meio. Ele consola, ele conforta, ele direciona, ele faz milagres. Jesus não mudou, ele está em nosso meio. Ele criou o mundo, tudo que existe foi criado por ele, ou permissão dele, tudo, absolutamente tudo. Seu olho, seu nariz, sua boca, a natureza, tudo foi criado por meio dele. E muitos não o conhecem, não o reconhecem. O Criador, o Salvador, não é reconhecido por muitos. Não estão nem aí para o Criador, para Deus, para o Senhor, para o sustentador. Ele não só criou, mas ele sustenta todo o universo. Senão estava um colapso. Não no mundo terreno aqui, mas no universo mesmo. Assim como na sua vida. Ele criou você e ele te sustenta. Ele sustenta tudo aqui dentro de nós. Todos os órgãos funcionando, você respirando, alvéolos, pulmões, tudo, coração, mente, cérebro, tudo funcionando perfeitamente. Ele sustenta a sua vida, não só física, mas também social. Ele sustenta. E muitos vivem como se pudesse reger a sua própria vida. Eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, não existe, eu não vejo Deus, então ele não existe. Muitos querem viver do que veem, Nós vivemos do que cremos. O justo viverá pela fé. Não devemos viver do que vemos,
Nem tudo que o ar nós não vemos, mas temos certeza que existe. Tantas coisas que nós não vemos e sabemos que existe. E muitos são mestres de si mesmo, querendo viver por si próprio, né? Conduzir a sua vida, mas sem Jesus. Declara isso Jesus, né? João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. Acordar, piscar os olhos, levantar, viver, ter sabedoria, é Ele que te dá. É Ele que te sustenta, é Ele que faz você acordar dia após dia, ter um alimento, ter um emprego, ter saúde. Tudo provém dEle, por meio dEle e para Ele. São todas, absolutamente todas as coisas, vem por meio de Jesus. Então, Jesus, sem Ele não podemos aumentar 1 milímetro na nossa altura, 1 segundo na nossa vida. Então, dependa totalmente de Jesus, rendendo a sua vida e todo o seu ser a Ele. Ele quer você por completo. Ele não quer 90%, 99% da sua vida, mas uma área, 1%. Não, essa área eu não consigo abrir mão. É meu trabalho que eu conquistei, é meu filho, é minha família, é meu casamento, é meus bens, é o meu sonho. Não, abra mão de tudo por Deus, se for necessário, né? Estava lendo, Enéas Tonini é um dos fundadores da Batista Nacional, que nós estamos aqui, né? E ele falou assim: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero sentir a tua presença. Ele tinha uma biblioteca, mais de 5.000 exemplares de livros. E aí Deus falou: me dá sua biblioteca. Isso é um ídolo, é um Deus, né? Livros cristãos, bênção, mas era um Deus no coração dele. Tá bom, Deus, eu te entrego. Ele, amém. Me dá a sua família. Amém, eu te entrego. Para receber a sua presença, eu te entrego. Me dá o seu ministério grande, Enéas Tonini, né, pastor em São Paulo, viveu mais de 100 anos, morreu agora recentemente. Te entrego minha família, meu ministério, minha biblioteca, quero a sua vida por completo. Jesus, Deus quer a nossa vida por completo. Enquanto estivermos ainda guardando alguma coisa ali, prendendo, não abrindo mão, aquilo se tornando um ídolo para nós, não vamos experimentar a plenitude de Deus em nossa vida. Não vamos, mas entregue. Cantamos muitas vezes, né? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que isso venha a ser uma verdade, né? Sonhos, planos. Ah, não, tem muitos que não quero. Essa palavra não é para mim, não é para mim. Meus sonhos, não, Deus me fez para ter sonhos. Não, a Bíblia diz, condições para seguir Jesus. Condições para seguir Jesus. Aquele que ama mais a sua família, seu pai, sua mãe, não é digno de me seguir. Tome a sua cruz, né? E depois ele fala: abra mão de tudo para me seguir. Então, para ser um seguidor de Jesus, devemos sim segui-lo verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, totalmente. Entregue tudo a Deus, renda a sua vida por completo para Ele. Versículo 11, em nome de Jesus, vamos chegar até o 14. Vamos lá. Então Jesus, nós vimos ali que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Misericórdia. Embora todo o Antigo Testamento apontasse para um Messias, para um Jesus que viria, o Salvador, né? Todo o Antigo Testamento, as festas, o tabernáculo representava Jesus, os sacrifícios, Jesus, o sacrifício perfeito, os sacerdotes apontavam para Jesus, o sacerdote perfeito, os profetas anunciavam que viria que seria o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Messias, o Salvador. Só que aquele humano, né? Nós somos seres humanos, limitados. Eu sou muito limitado, não conseguimos alcançar muitas coisas. Eles pensavam que havia um rei, né? Um rei de glória, com coroa, e vir tirar ele do domínio romano. Não, ele veio para nos tirar do domínio do pecado, muito maior, muito mais além do que podemos imaginar. Ele veio para não dar vida apenas terrena, vida abundante, sim, João 10:10, mas para dar vida eterna. Ele quer te dar vida eterna, Ele veio para nos dar vida eterna. Nosso mundo não é aqui, como a Bíblia diz, né? Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que em nós opera. Deixe o poder de Deus operar na sua vida. Eu e você vamos vivenciar, ver e viver
muito mais além do que você está pensando, imaginando, desejando. Ele quer fazer infinitamente mais. Então tudo apontava para ele. O Antigo Testamento todo. Veio João Batista anunciando Jesus, anunciando: eu batizo com água, mas vai vir um que o batizará com Espírito e com fogo. Então esse um era Jesus, revelando Jesus Cristo, todas as evidências. E Jesus veio para os seus, veio para o povo judeu, para aquele povo escolhido lá desde Abraão: farei grande nação, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. E aí entra a gente, versículo 12 e 13, veja aí: mas ele veio para os seus não o receberam, mas a todos, glória a Deus, diga, mas a todos, glória a Deus, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala, filhos de Deus. Amém, glória a Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos são. Mas filhos de Deus, apenas aqueles que o receberam, que nasceram de novo. Todos que o reconhecem e o recebem, e recebem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Como Senhor é aquele que domina. Nós somos escravos, somos servos. Ele tem que ser Senhor, Ele tem que dominar, Ele tem que reinar. Né? Nós falamos, meu Senhor. Não tem que ser da boca para fora, tem que ser de verdade e sinceridade. O Senhor domina. E Salvador. Salvador de quê? Da morte eterna, dos pecados, da escravidão do pecado, do mundo de lamaçal, que é viver sem Cristo. Então, todos que reconhecem, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus, Ele mesmo, deu-lhes o poder, é um poder, gente, é poder, de serem feitos filhos de Deus. Então, precisamos renascer espiritualmente, precisamos nascer espiritualmente, né? Ter um novo nascimento, uma nova vida, nos tornarmos uma nova criatura, sermos novos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Devemos ser assim. Quem fala palavrão não fala mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que tinha prazer nas coisas terrenas e mundanas não tem mais. Devemos ter prazer em Deus. Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa esperança, Ele é nosso refúgio, nosso tudo é Jesus. Então, por meio da fé, por meio da graça, mediante a fé, esse novo nascimento nos modifica de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas começa aqui, ó. Não é no que você faz ou deixou de fazer, é o que está aqui, ó, dentro do seu coração. Seus desejos, seus princípios, suas motivações, suas vontades. Aí sim nós vamos externar apenas aquilo que está dentro de nós. Não devemos e não podemos viver de capas, de aparência, de máscara, né? A roupa de cristão, a máscara de crente, estou na igreja, levanto a mão, falo bonito. Lá fora, falo palavrão, falo besteira, traio, minto, omito, faço tudo de errado. Não, é de dentro para fora. A fé salvadora precede sermos feitos membros da família de Deus, né? Michele se batizou, quem crer e for batizado será salvo. Tem que ter uma fé salvadora. O que é isso? A fé, você acreditar, crer em Deus, que Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, para vivermos eternamente, por meio da adoção como seus filhos. Então, nascer de Deus faz com que eu e você sejamos espiritualmente salvos. Devemos nascer de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Devemos nascer de novo, como o pastor começou a dizer aqui, né? Aquele que nasce uma vez, somente da sua mãe, morre duas. Morre fisicamente e espiritualmente. Mas aquele que nasce duas vezes, fisicamente e de Deus, esse morre só uma. Só vai morrer fisicamente, e se morrer, né? Que o pastor falou hoje, né? No batismo, se Jesus não voltar antes. Então, tem um novo nascimento. Todos nós precisamos ter um novo nascimento chamado regeneração. E a palavra de Deus diz em João 3,3, depois leia João,
Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino dos céus. Só podemos ser salvos, ver o reino dos céus, se nascermos de novo. Só podemos ver a Deus, vivermos eternamente, se tivermos um novo nascimento. E como diz no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não é a vontade nossa, né? Ninguém pode. Você escolheu nascer? Da sua mãe? Eu quero nascer. Ninguém escolheu nascer, né? Deus nos formou. Assim também é a vida espiritual. Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vem de Deus. Precede de Deus. Isso não vem de nós, não é por nossas obras, não é por suas obras, por sua boa vontade, não é por liturgias, não é por vir nos cultos, não é por fazer o bem. Tudo isso é consequência de um salvo, mas nada disso salva alguém. Nada disso. Boas obras, vindo aos cultos, não salva. Quem salva é Jesus, é pela graça, mediante a fé, o que nos torna seu filho, filho do próprio Deus. Ele nos torna seu filho. Efésios diz isso, né? É pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, não provém de nós. Amém? Amém. Amém. Vamos para o último versículo? Estamos caminhando para o fim. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Glória a Deus, isso é o maior milagre. O verbo, o logo, Jesus, o Salvador, o Criador, o Eterno, o Sublime, o Santo, o Deus poderoso, o onipotente, o onipresente, ele se fez carne, se fez humano, para nascer numa manjedoura de uma mulher. Deus, imagine Deus se fazendo carne, né? Como diz Hernandes Dias Lopes, ele se fez um zigoto, ele se fez um bebê, para nascer numa manjedoura. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então ele repete aqui, João, as palavras do versículo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus, não. Jesus não deixou de ser Deus. O verbo se fez carne, o Deus se fez carne. Ele assumiu também a natureza humana. Então ele era homem, chorou quando perdeu seu amigo, sentia fome, sentia sede, se entristecia, mas não pecou e continuava sendo Deus. Perdoava pecados, ressuscitava. Só Deus pode fazer isso. Então ele era Deus e ele era homem. Tinha a humanidade e tinha a divindade ali de Deus. Então o eterno, ele se fez carne e viveu entre nós. Ele viveu entre nós. Ele te formou entre bilhões, né? A gente ouve isso sempre, mas é verdade. Você foi escolhido para estar aqui, nesse mundo. Bilhões e bilhões, né? Estamos aqui. E como temos vivido? Como temos vivido? Como temos aproveitado essa vida? O que temos feito? O que temos falado? O que temos pensado? Viva o amor, viva Cristo, viva Jesus, viva o Espírito Santo, viva pela fé, viva a paz, viva a alegria. Seja um pacificador. Viva o fruto do Espírito, viva Jesus. As coisas velhas se passaram, não viva tristeza, não viva rancor, não viva mágoa, não viva traumas, não viva passado, viva o presente, viva em prol, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para Cristo, prossiga para a eternidade, prossiga como? Encaminhada nessa terra. Viva bem, faça o melhor, seja o melhor homem, a melhor mulher, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor servo. Seja o melhor servo de Deus que serve a Deus. Então o verbo se fez carne. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele se tornou e nos ensinou o quê? Como é ser o mestre perfeito. O mestre perfeito. Aprendemos como Deus é, como Deus pensa, como Deus age, e nós devemos seguir os seus passos, o passo do mestre, os passos do mestre. Segundo, quando ele se fez carne, além de ser o mestre perfeito que ele se manifestou aqui, o exemplo perfeito. Ele mostra como devemos viver e nos dar capacidade para vivermos dessa maneira. Então ele é o nosso maior exemplo. Olhe para Cristo,
olhe para Jesus e siga os passos de Jesus. Tem um livro e tem um filme, né? Você que puder ver e ler, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em seus passos, nessa situação que você está vivendo, o que Jesus faria? Como Jesus agiria? Abriria a mão ou queria os seus direitos? Os seus direitos, é meu direito. Que o Espírito Santo venha revelar a você, não vai ser eu. Terceiro, ele mostrou como ser o mestre perfeito, o exemplo perfeito e o sacrifício perfeito. Jesus veio como sacrifício vivo e perfeito em favor de todos os nossos pecados. Ele não tinha mancha, mácula, defeito. Ele é Deus, então ele é o sacrifício perfeito. Jesus quer de você obediência, que você viva para Ele. Ele não quer sacrifícios, Ele quer a sua vida, Ele quer o seu ser, Ele quer que você se entregue totalmente para Ele, totalmente. Jesus nos ensina isso de que forma? Cheio de graça, volta ali no 14, por favor. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, Jesus veio com um favor, cheio de graça, que nós não merecíamos, cheio de verdade, e assim nós vemos a sua glória, através da sua graça, da sua verdade, do seu amor, da sua manifestação, vemos a glória de Deus. Mediante tudo isso, né, que nós falamos, que nós viemos declarar o que João declara em João 3,30, convém que Ele cresça, e que eu e você venhamos a diminuir. Convém que a luz dele apareça e que a nossa luz que não temos, que venhamos brilhar a luz dele nesse mundo. Sejamos luz, convém que ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. Então essas 2 semanas, semana passada, quem é Jesus? Versículo 1 ao 5. E essa semana, versículo 6 ao 14, Deus me direcionou nessas mensagens, que nós possamos entender. Agora pode passar, último slide. Primeiro, o único Deus, todo-poderoso, Criador de tudo e de todos. Esse é Jesus. Quem é Jesus? O único Deus, todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Essa situação na sua vida, o que é se Ele te criou? Ele é todo-poderoso. Ele é o eterno. Ele é o santo. Ele é o sublime. Ele é Deus, Criador de tudo e de todos. Segundo, Ele saiu da sua glória e majestade e se fez carne. Que venhamos entender esse milagre, Deus se fazendo carne e vivendo entre nós. Terceiro, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele se fez carne, viveu entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A sua morte veio para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para nos dar vida. E quarto, qual é a sua função? Mediante a tudo isso, o que devemos fazer? Como devemos aplicar na minha vida? E aí, o que eu faço? Faço isso aqui, ó. Viva para proclamar e para ser testemunha, dar testemunho de Jesus Cristo nessa vida, nessa terra, nesse mundo que Deus está permitindo que nós venhamos viver. Esse é o tempo que Deus chamou para esse mundo, para viver em meio a uma pandemia, em meio a guerras, em meio a tribulações, em meio a perseguições. Esse é o tempo que Deus te fez, esse é o tempo que Deus te criou, esse é o tempo que Deus te formou com um propósito. Então, seja testemunha desse Jesus Cristo que saiu da sua glória e viveu entre nós. Amém?